Com as bênçãos de Deus, damos início à 52ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Paulinho Bola fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João 5:4. Solicito ao vereador Dr. João fazer leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 14. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outro país. Solicito ao vereador Adilson Balduino fazer leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 18. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, com formas de correção, disciplina e educação, ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer outra pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera, Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Anderlite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. DJ Delcinho. Professor Gediel de Carvalho. Coloco em discussão a ata da 51ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada dia 23 de maio de 2022. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 51ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Coloco em discussão a ata da 11ª sessão extraordinária da 8ª legislatura, realizada dia 23 de maio de 2022. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 11ª sessão extraordinária da 8ª legislatura. Coloco em discussão a ata da 12ª sessão extraordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 23 de maio de 2022. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 12ª sessão extraordinária da 8ª legislatura. Coloco em discussão a ata da 13ª sessão extraordinária da 8ª legislatura, realizada dia 23 de maio de 2022. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 13ª sessão extraordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anúncio do recebimento das respostas dos requerimentos números 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 de 2022, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 18/2022L, que denomina Via Pública Municipal e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 26/2022L, que denomina Via Pública e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 27/2022L, que denomina Via Pública Municipal e da outras providências. Anuncio o recebimento da emenda número 01/2022 ao projeto de lei número 05/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Alumínio para o exercício de 2023 e de outras providências. Anuncio o recebimento da emenda número 02/2022
ao projeto de lei número 05/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio no exercício 2023 e de outras providências. Anuncio o recebimento da moção número 13/2022. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 132/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que saúde é um item primordial e que recebo muitas reclamações sobre a demora de atendimento do SUS, considerando que recebo reclamações no meu gabinete ou na rua, onde os munícipes relatam que estão na fila de cirurgia aguardando há mais de um ano vaga, é que requeiro a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Qual o critério adotado pelo SUS para que o paciente não fique tanto tempo na fila para agendar uma cirurgia? 2. O Departamento de Saúde do nosso município não tem uma ferramenta para ajudar esses munícipes que aguardam a cirurgia? Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 20 de maio de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 135/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Lei Federal número 13.722, de 4 de outubro de 2018, conhecida como Lei Lucas, torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimento de recreação infantil, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A Lei Federal número 13.722, de 4 de outubro de 2018, conhecida como Lei Lucas, está sendo cumprida no município de Alumínio? 1.1. Se positivo, informar. 1.1.1. Em quais estabelecimentos da rede pública municipal de ensino foram capacitados professores e funcionários em noções de primeiros socorros? Encaminhar a relação dos profissionais capacitados em cada estabelecimento de ensino da rede pública municipal, informando o ano da capacitação. 1.1.2. Está fixado em local visível nos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino a certificação que comprove a realização da capacitação de que trata essa lei e o nome dos profissionais capacitados? 1.1.3. O curso de primeiro socorro está sendo ofertado anualmente e destinado à capacitação e ou à reciclagem de parte dos professores e funcionários? Quando foi realizado o último curso? 1.1.4. Os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal dispõem de kits de primeiros socorros conforme a orientação das entidades especializadas em atendimento emergencial à população? 1.2, se negativo. 1.2.1, justificar o motivo. 1.2.2, a possibilidade do Executivo Municipal realizar em caráter de urgência a capacitação supracitada, se positivo, quando poderá realizar? 2. Como está sendo a fiscalização para o cumprimento da lei supracitada nos estabelecimentos de ensino privados do município de Alumínio? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 24 de maio de 2022, Adilson Balduino, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Deixar aqui o meu boa noite ao presidente, aos nobres pares vereadores, a todos que estão aqui no plenário e aos internautas, né, que nos acompanham pelas redes sociais. Esse requerimento nosso, que nós protocolamos, né, solicitando informações sobre o cumprimento da Lei Federal 13.722, de outubro de 2018, conhecida como a Lei Lucas, né, a qual determinou que professores e funcionários de escolas de educação básica, pública e privada, e também de qualquer tipo de estabelecimento de recreação infantil, tenham capacitação e noção de primeiros socorros. Vemos assim que o objetivo é garantir e aumentar a segurança das crianças e adolescentes nos espaços escolares ou recreativo. O que originou a criação dessa lei, né, foi no ano de 2017, Lucas Begali, né, de 10 anos, veio a falecer depois de ter se engasgado com uma salsicha, né, num lanche de cachorro-quente durante o recreativo, né, durante uma excursão que realizava com o colégio em que o aluno estudava. No local, lamentavelmente, não havia pessoas preparadas
para fazer esse primeiro socorro de forma rápida e adequada. Após a regularização da lei, foi em 2018, as instituições tiveram 6 meses para adequar as exigências dessa lei Lucas. Assim, desde 2019, que a capacitação de profissionais na área da educação, ela é obrigatória, né? Ela passou a ser obrigatória. As escolas, creche, durante o período em que as crianças estão sob os cuidados e os responsáveis por elas, e por esse motivo é muito importante que os funcionários, professores, tenham a noção básica, né, de primeiro socorro. Caso ocorra algum evento inesperado que ponha alguma criança em risco, eles estão sob as suas responsabilidades, eles sabem pelo menos dar esse primeiro atendimento às crianças. A doação do procedimento correto de primeiros socorros protege a criança contra maiores danos, até a chegada de um profissional especializado. As informações que solicitamos estão baseadas no texto da lei. Esperamos que seja cumprida a sua totalidade da lei Lucas no nosso município e o que o Executivo, em caráter de urgência, né, realize o procedimento necessário para cumprir. Reforço que na lei consta que o curso deverá ser ofertado anualmente, destinar-se à capacitação ou reciclagem dos professores e funcionários, e que é obrigatório afixar em local visível a certificação que comprove a realização da capacitação desses profissionais, e que trata da lei e o nome dos profissionais capacitados. Peço a aprovação dos nobres pares, né, por considerar grande importância o requerimento em pauta. Essas são as minhas considerações, senhor presidente. Continue em discussão o requerimento. E o vereador querendo fazer o uso da palavra, solicito a secretária que faça a votação nominal. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Requerimento 135, 2022, aprovado por 7 votos a 0. Continua a leitura dos requerimentos. Requerimento número 136, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que fiscalizando as ruas de nosso município, me deparei com a rua José Jovino da Silva, no Jardim Olidel, em péssimo estado de conservação. Considerando que essa rua tem um trânsito intenso, tanto de veículos como de pedestres, e precisa urgentemente ser feita uma recapagem. Requeiro à mesa, ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. O Executivo poderia solicitar ao setor de obras que faça um projeto para recapagem da rua José Jovino da Silva até a altura da rua dos Jacarandás, no bairro do Jardim Olidel. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 23 de maio de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 137, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que recebi uma reclamação de moradores da rua Antenor Bento de Souza, próximo ao número 11, cobrando para melhorar a iluminação dessa rua, considerando que tem munícipes idosos e também crianças que residem nessa rua, e com a falta de iluminação, o risco de acidente por queda é iminente, lembrando que já existe o poste e falta somente um braço e instalação de luminária, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo pode pedir ao setor competente que faça um estudo para colocar um braço e uma luminária na rua Antenor Bento de Souza. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 27 de maio de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 138, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, através da emenda impositiva número 7, 2021, de autoria dos edis Rivera, Dr. Prete, Paulinho Bola, foi incluído no orçamento para exercício 2022 a compra de um aparelho de ultrassom. Considerando a necessidade do município de contar com mais de um aparelho para a realização de exames, considerando que as emendas são chamadas impositivas porque o Executivo é obrigado a executá-las quando aprovadas, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Departamento de Saúde já realizou o procedimento administrativo para a compra do ultrassom? Se sim, quando será adquirido? Se não, quais os motivos? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 27 de maio de 2022, Paulinho Bola, vereador.
Requerimento número 139, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que recebi inúmeras reclamações de moradores que moram no bairro Chico Rosa, cobrando melhorias na estrada do bairro, considerando que se trata de um bairro que cresceu e hoje são muitos os munícipes que residem no local, considerando que o setor de obras tem feito trabalhos com bloquetes em nosso município e cabe a esse vereador solicitar ao executivo a possibilidade de fazer o mesmo nesse bairro, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Seria possível o executivo solicitar um estudo para colocar bloquetes no bairro Chico Rosa? Sala de sessões plenária, vereador Lando Silva, 27 de maio de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 140, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na quadra de bocha da Vila Pedágio tem um movimento de esportistas de todas as modalidades, inclusive daqueles que gostam de jogar baralho, considerando que para isso é necessário mesas de tamanho para 8 lugares, onde os atletas dessa modalidade possam fazer seus jogos, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Seria possível o executivo solicitar ao departamento de esportes a compra de no mínimo 2 mesas grandes com 8 cadeiras por mesa para a prática de jogos de baralho? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 27 de maio de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 141, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o Centro Comunitário Manuel Rodrigues de Oliveira, localizado no bairro Granja Modelo, encontra-se em extrema necessidade de manutenção das traves da quadra e do campo de futebol, que estão quebradas, enferrujadas e apresentando perigo de acidente para os moradores, considerando que os munícipes que as utilizam para a prática esportiva relatam a esse vereador que precisam amarrar as traves para que as mesmas não tombem e, consequentemente, evitando assim um acidente, e mesmo nas condições acima citadas, é frequentado diariamente por adolescentes e dezenas de crianças, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível a manutenção das traves de futebol do Centro Comunitário Manuel Rodrigues de Oliveira para que os munícipes tenham um local adequado para a prática dos esportes com segurança? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 27 de maio de 2022, Chico Capoeira, vereador. Lido. Solicito o secretário que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 66, 2022. Indica solicitação de troca de postos de energia e inclusão de linha neutra na rua Manacá, no Figueiras 2, Jean Delite, vereador. Indicação número 67, 2022. Indica que solicite ao proprietário de terreno particular na rua Ana Angélica Rodrigues, na Vila Alfa, que realize a limpeza do local. Jean Delite, vereador. Indicação número 68, 2022. Indica que verifica a possibilidade de colocar a sinalização de trânsito para a parada de ônibus no início da rua Porto Seguro. Jean Delite, vereador. Indicação número 69, 2022. Indica que se realize estudos para incluir o município de Alumínio no projeto Programa Desenvolve São Paulo, vinculado à Secretaria da Fazenda e Planejamento, com o objetivo de incentivar o crescimento dos municípios e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Professor Gediel, vereador. Indicação número 70, 2022. Indica que realize o retorno de todas as atividades recreativas e esportivas de lazer para meia e melhor idade no Centro de Convivência do Idoso na Vila Brasilina. Professor Gediel, vereador. Indicação número 71, 2022. Indica que realize manutenção da via Rua 3, localizada no sítio dos Coqueiros, neste município, passar máquina patrol, motonivelador e realizar colocação de cascalho e bica corrida. Professor Gediel, vereador. Passamos ao tema livre, 15 minutos com a parte. Não havendo ninguém inscrito. Pela ordem, presidente. Não tendo ninguém inscrito no tema livre, eu gostaria de pedir para suprimir o intervalo regimental. Coloque em votação. Não. Coloco em discussão. Não havendo ninguém inscrito, coloco em votação. Aos que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aos contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Dando início à ordem do dia, temos segunda discussão do projeto de lei número 05/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2023 e da outras providências, com emendas. Solicito a secretária vereadora Meire fazer a leitura do projeto de lei.
Alumínio, 26 de abril de 2022. Mensagem 5/2022. Excelentíssimo senhor presidente, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de Alumínio e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, submetemos à apreciação dessa Casa o projeto de Lei de Diretriz Orçamentária DO, que estabelece as metas e prioridades da administração municipal, além das orientações e elaboração do orçamento, programa do município de alumínio para o exercício 2023. A LDO, salientamos, é um instrumento de planejamento governamental destinado, entre outros, a estabelecer metas e prioridades da administração pública, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, e dispor sobre as alterações na legislação tributária, bem como definir as metas fiscais, os critérios para limitação de empenhos e movimentação financeira e a margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada. Os anexos que integram o projeto de lei contêm os programas e ações prioritárias que compatibilizam com o Plano Plurianual 2022-2025, os quadros que fixam e avaliam os resultados fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências, metodologia e memória de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultado primário e nominal e o montante das dívidas da dívida pública. Levando em conta a arrecadação atual e das perspectivas do cenário futuro em vista às projeções oficiais dos indicadores inflacionários, a receita estimada para 2023, conforme indicado nos anexos desse projeto de lei, é de R$ 95.679.045, sendo que as receitas correntes representam 76% desse total, recursos vinculados representam 24%. As projeções dos exercícios subsequentes prevêem um crescimento para suportar os gastos de pessoal, custeio e encargos da dívida. Observa-se o alto percentual com as despesas com manutenção da máquina governamental, o que evidencia uma pequena margem para o município projetar os necessários investimentos para atender as necessidades prioritárias. Os empreendimentos mais significativos são relativos às áreas de obras e serviços urbanos e de planejamento. É de se destacar ainda, entre as despesas, o elevado custo com sentenças judiciárias e débitos previdenciários provenientes de administrações anteriores. A situação financeira, de um modo geral, tem apresentado melhorias, gerando maior equilíbrio, entretanto, não a ponto de atender as necessárias demandas do município. Continuação da mensagem do projeto de lei número 5/2022. Confiantes no alto espírito público de vossos excelentes e nobres vereadores, com vista à aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhes nosso protesto de consideração e apreço. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei número 5/2022 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Alumínio para o exercício 2023 e da outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto do artigo 165, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e no artigo 26(2) da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de 26 de setembro de 2013, fica estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2023, compreendendo: 1. As metas e prioridades da administração pública municipal. 2. As diretrizes específicas para o Poder Legislativo. 3. As diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. 4. As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. 5. As disposições sobre as alterações da legislação tributária do município. 6. As disposições relativas à dívida pública municipal. E 7. As disposições finais. Parágrafo único. Integram essa lei os seguintes anexos. 1. Anexo de metas fiscais, composto de: a. Demonstrativo de metas anuais. B. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. C. Demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. D. Evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios. 2. Anexo de riscos fiscais, contendo demonstrativo de riscos fiscais e providências. 3. Anexos de metas e prioridades. Capítulo 1.
Metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em conformidade com o disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro 2023, previstas no PPA 2022-2025, são aquelas constantes em anexo próprio desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos à lei orçamentária, mas não se constituem limites à programação das despesas. Parágrafo 1º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro 2023, será dada a maior prioridade. 1. Promoção humana e qualidade de vida. 2. Desenvolvimento econômico. 3. Democratização e modernização da gestão pública. 4. Infraestrutura, mobilidade e ordenamento do território. Parágrafo 2º. A execução das ações vinculadas às metas e prioridades do anexo a que se refere o caput estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas conforme anexo das metas fiscais que integram a presente lei. Artigo 3º. As ações e metas especificadas no anexo de metas e prioridades da administração municipal deverão estar em consonância com as especificadas no Plano Plurianual, PPA, período 2022-2025, aprovados pela Lei nº 2.181, de 9 de dezembro de 2021, e ainda constar da Lei Orçamentária Anual a ser encaminhada à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2022. Capítulo 2º. Diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Artigo 4º. O total da despesa do Poder Legislativo, incluído o subsídio dos vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% da receita resultante de impostos e transferências de impostos previstos na Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com o artigo 29-A da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O 12º devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do prefeito, conforme disposto no artigo 29-A, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídio de vereadores, não poderá ultrapassar a 70% de sua receita, de acordo com o estabelecido no artigo 29-A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 5º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para fins de consolidação até o dia 31 de agosto do corrente exercício, observadas as disposições desta lei. Capítulo 3º. Diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. Artigo 6º. A elaboração do projeto de lei, a aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2023 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no anexo de metas fiscais que integram a presente lei, além dos parâmetros da receita corrente líquida visando o equilíbrio orçamentário financeiro. Parágrafo 1º. Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Primeiro, pelo Poder Legislativo, no que lhe couber dos instrumentos de gestão previstos no artigo 48, caput da Lei Complementar número 101/2000, e pelo Poder Executivo. A. Da Lei Orçamentária Anual e seus anexos. B. Das alterações orçamentárias realizadas mediante abertura de crédito adicionais. C. Do relatório resumido da execução orçamentária. E D. Do relatório da gestão fiscal. Parágrafo 2º. Para o efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal, de que trata o caput desse artigo, o Poder Executivo, por meio da Divisão de Informática, deverá manter atualizado o endereço eletrônico de livre acesso de todo cidadão, com instrumentos de gestão descritos no artigo 48, caput da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 7º. A estimativa de receitas serão feitas com a observância das normas técnicas e legais e considerando os efeitos das alterações da legislação, da variação dos índices de preço, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 8º. O Poder Executivo, sob coordenação do Departamento de Finanças, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecido nesta lei. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e cronograma de execução mensal de reembolso até 30 dias após a publicação de Lei Orçamentária de 2023. Artigo 9º. No prazo previsto no parágrafo único do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento Municipal de Finanças, publicará
as receitas previstas desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades e valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa nos termos do artigo 13 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 10. É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por decreto, sempre que necessário, limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos órgãos da administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. Artigo 11. As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas à Diretoria de Finanças até o dia 20 de agosto de 2023 para fim de consolidação do projeto de lei orçamentária. Artigo 12. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recurso suficiente para obras ou etapas de obras em andamento, salvo projeto programado com recurso de convênio de operação de crédito. Artigo 13. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao Departamento de Finanças até 15 de julho do corrente exercício a relação dos débitos decorrentes de precatório judiciários inscritos até 1º de julho de 2022, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2023. Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão no exercício 2023 os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal e no artigo 101 do ADCT. Artigo 14. O pagamento de precatórios de pequeno valor, de que trata o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, sujeitar-se-á ao disposto da Lei Municipal 1956/2017. Artigo 17. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e seu repasse dependerá da autorização legislativa através de lei específica. Artigo 16. As metas e prioridades constantes no plano plurianual e as desta lei considerar-se-ão modificadas por leis posteriores pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa, suplementares e especiais e pelos extraordinários. Artigo 17. O orçamento anual será dotado com recursos para atender as despesas imprevistas e emergenciais no percentual mínimo de 0,25% da receita estimada, através de reserva de contingência, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3º da Lei Complementar 101/2000. Artigo 18. O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, a 1. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, até o limite de 15% da receita estimada. 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% das dotações do orçamento da despesa. 3. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, projeto, atividade e operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, 6º da Constituição Federal, no limite de 15% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observado o limite referido no inciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 15% de cada dotação orçamentária consignada. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto nesse artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pagamento de pessoal, encargos sociais, fundo de garantia de tempo de serviço, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos de repasse de outros órgãos governamentais através de convênios. Artigo 19. É o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária, caso o autógrafo da lei orçamentária não seja encaminhado até o início do exercício de 2023 pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 20. O orçamento fiscal que abrange os poderes executivo e legislativo cumprirá as exigências constitucionais e legais quanto aos limites. 1. Da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. 2. Da aplicação e manutenção do desenvolvimento de saúde. 3. No pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. Capítulo 4. Disposição relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 21. As despesas com pessoal e encargos sociais para 2023 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis na Lei Complementar número 101/2000 e na legislação municipal em vigor. Artigo 22.
Os poderes executivo e legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo para a fixação da despesa com pessoal e encargos sociais a folha de pagamento do mês de abril de 2023 projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo no disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 23. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária de 2023 e de seus créditos adicionais, observando os limites constantes no artigo 20, inciso 3º da Lei e 21 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 24. O Poder Executivo, por intermédio de órgão de pessoal, publicará até 31 de julho de 2023 a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do cargo geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior, indicando as respectivas variações percentuais. Capítulo 5. Disposições sobre a alteração da legislação tributária do município. Artigo 25. As atualizações das alíquotas do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, serão efetuadas utilizando-se a média dos indicadores oficiais da inflação, INPC, IGP, DI, FGV e IPC-FIP, dos últimos 12 meses. Artigo 26. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, do exercício 2023, terá desconto de 5% do valor lançado, quando pago até o vencimento da cota única. Artigo 27. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização com lei, não se constituindo como renúncia de receita para o efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3, 2 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Capítulo 6. Disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 28. O orçamento deverá destinar recursos para pagamento do serviço da dívida municipal. Parágrafo único. Serão destinados recursos para atendimento de despesas com juros, com outros encargos e com amortização da dívida referente a operações de crédito contratadas até 2021. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 29. As despesas consideradas irrelevantes nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, são aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites do artigo 24, inciso 1 e 2 da Lei 8.666, 1993, suas alterações. Artigo 30. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que possibilitem a execução desta sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 31. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações até o envio do projeto de lei orçamentário para o exercício 2023 ao Legislativo. Artigo 32. Fica previsto na LDO uma reserva financeira para emenda parlamentar impositiva da ordem de 1,2% da receita corrente líquida apurada em 2021. Artigo 33. Os pagamentos de serviços da dívida pública e de despesas com pessoal e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 34. Na seleção das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual do Município a serem incluídas na proposta orçamentária do exercício financeiro 2023, será levada em consideração a capacidade financeira do erário municipal. Artigo 35. Os dispêndios com a propaganda e publicidade oficial serão atendidos por dotações orçamentárias específicas na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com as exigências da legislação eleitoral vigente. Artigo 36. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de nove de 2022 o projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo a seguir para publicação. Artigo 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, em 26 de abril de 2022, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. DJ Dalcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Segunda discussão do projeto de lei número 05/2022, aprovado por 8-0.
Discussão única da emenda número 01/2022 do projeto de lei número 05/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2023 e da outras providências. Solicito a secretária vereadora Meire que faça a leitura da emenda. Emenda número 1 ao projeto de lei número 5/2022. Emenda de autoria dos edis Adilson Balduino, professora Meire Barbosa e Jean Delite ao projeto de lei 5/2022, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2023 e da outras providências. Através da presente emenda, propomos a seguinte alteração no projeto de lei número 5/2022. Fica alterada a redação dos incisos 1, 2, 3 e do parágrafo 1º do artigo 18 do referido projeto, onde lê-se: 1. Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor até o limite de 15% da receita estimada. 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% das dotações do orçamento de despesa. 3. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, projeto, atividade e operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, 6º da Constituição Federal, no limite de 15% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, à suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para a cobertura sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observando o limite referido no inciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 15% de cada dotação orçamentária consignada. Leia-se: realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor até o limite de 10% da receita estimada. 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% das dotações do orçamento da despesa. 3. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria da programação para outra, projeto, atividade e operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, 6 da Constituição Federal, no limite de 10% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, à suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observado o limite referido no inciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 10% de cada dotação orçamentária designada. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 24 de maio de 2022. Adilson Balduino, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Jean Delite, vereador. Justificativa. Entendemos necessária a presente alteração para diminuir o limite que o Executivo realize operações de crédito por antecipação de receita e abra créditos adicionais suplementares, bem como o melhor controle do Legislativo no transpor, remanejar ou transferir recursos e dotações orçamentárias no exercício de 2023. Coloque em discussão emenda. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Chico Capoeira. Aprova. Professora Meire Barbosa, aprova. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Discussão única da emenda 01/2022, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única da emenda 02 do projeto de lei número 05, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2023 e da outras providências. Solicito a secretária vereadora Meire que faça a leitura da emenda. Emenda número 2 ao projeto de lei número 5/2022. Emenda de autoria do edil Adilson Balduino ao projeto de lei número 5/2022, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2023 e da outras providências. Através da presente emenda, propomos a seguinte alteração do projeto de lei número 5/2022. Fica alterada a redação do artigo 11 do referido projeto, onde se lê: artigo 11. As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas à Diretoria de Finanças até o dia 20 de agosto de 2023 para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Leia-se, artigo 11. As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas à Diretoria de Finanças até o dia 20 de agosto de 2022 para fins de consolidação do projeto
de lei orçamentária. Alumínio, 24 de maio de 2022. Adilson Balduino, vereador. Justificativa. A proposta de emenda visa alterar a redação do artigo 11 em razão de um lapso na digitação, pois consta 20 de agosto de 2023 e deveria constar 20 de agosto de 2022. Adilson Balduino, vereador. Coloque em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Discussão única da emenda 02/2022, aprovado por 8 votos a 0. Primeira discussão do projeto de lei número 5/2022L, que dispõe sobre a proibição de jogar lixo em qualquer espécie em área não destinada a depósito ou coleta no município de Alumínio e da outras providências. Solicito a secretária vereadora professora Meire fazer a leitura do projeto de lei. Pela ordem, presidente. Pois não. Esse projeto, já foi feita a leitura desse projeto. Eu gostaria de pedir que fosse suprimida a leitura. Os que forem contrários, que eles se levantaram, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Coloque em discussão o projeto. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Primeira discussão do projeto de lei número 05/2022L, aprovado por 7 votos a 0. Primeira discussão do projeto de lei número 14/2022L, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Alumínio e de outras providências. Solicito a secretária a vereadora professora Meire que faça a leitura do projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Quero solicitar a retirada deste projeto por uma sessão. Coloco em discussão. Não havendo ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem contrários, que eles se levantaram, se forem favoráveis, permanecem como estão. É isso aí. Está aprovado a retirada por uma sessão. Você está encasquetado comigo hoje. Discussão única do projeto de lei número 23/2022L, que denomina a via pública e de outras providências. Solicito a secretária vereadora Meire que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 23/2022. Denomina a via pública municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Benedito Pio Batista, a Rua 10 do loteamento Vem Viver Alumínio, localizado no bairro do Brejo, nesse município, conforme croquis anexo e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 16 de maio de 2022, professor Gediel, vereador. Justificativa, biografia. Benedito Pio Batista, conhecido somente como Pio, como gostava de ser chamado, e quando perguntado, seu nome respondia, Pio Batista. Nasceu em 10 de julho de 1942, na cidade de Cotia, São Paulo. Filho de Agostinho Antônio Batista e Narcisa Maria de Jesus. Trabalhou como mecânico de manutenção na CBA até a sua aposentadoria. Ao chegar em Alumínio em 1980, em busca de uma oportunidade de trabalho na CBA, foi incentivado pelo diretor Sr. Figueroa a estudar, pois trabalhava como operador na produção e tinha um sonho de trabalhar na manutenção. Aceitou o desafio com aproximadamente 43 anos e, mesmo trabalhando em turnos na companhia, estudou no supletivo do SESI até a conclusão do ensino fundamental. Sua esposa, Dalva Rodrigues Batista, sempre esteve ao seu lado e foi com quem teve seus filhos Márcia Rodrigues Batista e Denilson Rodrigues Batista. Quando chegaram em Alumínio com seu Fusca cor laranja, ano 1973, moraram em casas muito simples de aluguel nas vilas Pedágio e Santa Luzia, até a compra de uma casa na Vila Brasilina. Trabalhou ativamente na Igreja Presbiteriana do Brasil de Alumínio, sendo um dos seus deveres a prestação de auxílio aos necessitados, principalmente nos bairros da Vila Paraíso, Vila Ré e Jardim Olidel, realizando incansáveis visitas todos os meses para levar o sustento material e uma palavra de ânimo aos desencorajados
e conforto baseados na Bíblia Sagrada, a qual tinha como regra de fé e prática. A sua fé era contagiante e levantava todas as madrugadas para dobrar seus joelhos e orar ao seu Deus. Participou também do grupo municipal da melhor idade, viajando com o grupo e representando a cidade de Alumínio em algumas modalidades de esporte, como vôlei e jogos de mesa. Adorava assistir jogos de futebol e viajar. Tinha orgulho de ser um incansável pedreiro que construía nossas casas com as próprias mãos e utilizava dessa profissão para um ganho extra na sua aposentadoria. Gostava sempre em exclamar a frase, Pai amado, amado Pai. Já a nossa frase hoje é, nosso Pai, nosso herói, com orgulho de sempre sua família. Coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Discussão única do projeto de lei número 23/2022, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de lei número 24/2022L, que denomina via pública e de outras providências. Solicito ao secretário, a professora Meire, que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 24/2022, denomina via pública e dá outras providências. Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Antônio Martins Filho, a Rua 9, do loteamento Vem Viver Alumínio, localizado no bairro do Brejo, nesse município, conforme o croquis anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, Plenário, vereador Orlando Silva, 16 de maio de 2022, professor Gediel, vereador. Justificativa biografia. Antônio Martins Filho nasceu em 18 de 1931, na cidade de Rio Doce, na Zona da Mata, estado de Minas Gerais. Segundo dos 8 filhos de Antônio Martins da Silva, feitor na construção e manutenção da estrada de ferro Leopoldina, e de Dona Maria Moreira da Silva, dona de casa, foi criado na cidade de Dom Silvério, cerca de 25 quilômetros de Rio Doce. Ainda muito jovem, foi trabalhar na usina de açúcar Silverato, no município de Ponte Nova, em seguida como vendedor numa farmácia e posterior como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal de Dom Silvério. Em 1951, Antônio, ao ter notícias que estariam contratando trabalhadores para uma nova fábrica no estado de São Paulo, juntamente com alguns colegas, embarcou num trem em Ponte Nova com destino a Comendador Rodovalho, hoje Alumínio, com o objetivo de se empregar na Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, que estava no início de suas construções e atividades, sendo que no dia 1º de novembro daquele ano veio a se registrar como empregado da empresa. Empregado na CBA, 3 anos depois, fez todos os preparativos para trazer Alumínio à família da sua namorada Aparecida, que então residia na cidade de Rio Doce, vindo a se casar em 26 de janeiro de 1956 com Aparecida Filomena Martins, com a qual teve 9 filhos, Sônia Maria, Luiz Carlos, Neuza Maria, Marcos Antônio, Carlos César, Sérgio Luiz, Jussara Maria, Glaucinei e Thelma Maria. Trabalhando em turnos alternados em meados dos anos 1970, sentindo a necessidade de melhorias na sua qualidade de vida, com o apoio de sua esposa Aparecida, resolveu dar sequência aos estudos, o qual havia paralisado ainda em Dom Silvério, iniciando o curso ginasial, por muitas vezes estando na mesma sala de aulas com seus filhos Sônia e Luiz Carlos, e em julho de 1982 concluiu o curso técnico em metalurgia pela Escola Técnica Roberto Simons. Desde a sua contratação na empresa, trabalhados até se aposentar em 5 de março de 93, após quase 42 anos no setor de laminação de chapas da CBA, iniciando como ajudante, passando para operador e posteriormente encarregado e finalmente como técnico metalúrgico. Comprometido, tinha o hábito de chegar ao trabalho cerca de 30 minutos antes e sair meia hora depois, com o zelo de receber e passar informações relativas ao seu turno de trabalho. Após sua aposentadoria na CBA, passou a se dedicar à vida cristã, onde tornou-se membro da Associação São Vicente de Paula e de outros movimentos religiosos, tornando-se ministro da Eucaristia na Igreja São Francisco de Paula, levando conforto, solidariedade e empatia a diversas famílias do município. Em 23 de maio de 2019, o Sr. Antônio foi chamado pelo Pai Celestial, deixando um legado de ensinamentos, retidão, perseverança e obras sociais.
Ao senhor Antônio Martins Filho, nossa eterna gratidão e saudades. Coloque em discussão. Peço para discutir, presidente. 15 minutos com a parte. É um prazer apresentar esse projeto de lei para dar nome a esse logradouro público em alumínio, homenageando o senhor Antônio Martins Filho. Para mim, um privilégio. E aqui estão presentes os seus filhos, até o Glaucinei Martins Filho, conhecido como Inca, tem a Neuza Maria Martins Filha, Thelma Maria Martins, também filha, e a Raíssa Martins da Silva Neta. Vendo o seu legado, não vou ler o histórico que a professora e a secretária já leu, o histórico do seu Antônio, mas alguns pontos muito positivos da sua história, do seu histórico na nossa cidade, que muito nos orgulha, e é um dever nosso, como representante da população luminense e vereador, reconhecer a história e o trabalho daqueles que ajudaram a desenvolver a nossa cidade. E aqui ficam algumas marcas positivas que achei interessante, não só no trabalho, mas também deixou marcas positivas na Igreja Católica Alumínio, na sua família, e aqui também deixando um legado de ensinamento, retidão, perseverança e obras sociais. Então, é com orgulho que, novamente, eu repito, que nós apresentamos esse projeto de lei. E parabéns, família, por ter um pai que se preocupou não só em dar o melhor para o seu filho, mas também deixar um legado para a nossa cidade. Aproveito também para mencionar e informar que o Antônio Martins também, através de um projeto de lei do Chico Capoeira, deu um espaço que nós precisávamos, a praça esportiva aqui na Vila Brasilina, para receber uma estrutura esportiva conhecida como Areninha. E por isso, e aí eu tenho que dar os parabéns dobrado por esses dois atos de homenagem ao seu Antônio Martins Filho. Por isso eu sugiro e peço aos demais vereadores que possam aprovar esse projeto de forma unânime e que aqui nós vamos demonstrar que nós estamos homenageando o seu Antônio Martins Filho. Obrigado e boa noite a todos. Continue a discussão. Peço para discutir, senhor presidente. 15 minutos com a parte. É uma grande honra perceber que a história ela se segue sendo escrita. Quero dar os parabéns ao vereador Gediel por estar nomeando esta rua. O pai dos meus amigos eu não tive contato, mas eu tive a grande honra de poder viver minha infância próximo da Inha, do Inca, que inclusive eu nem sabia o nome deles. Glaucinei, outro dia eu li um documento e eu pensei, que esse rapaz? É o Inca. E a Thelma, que eu também não sabia que o nome da Inha é Thelma, né? Na década de... Vocês sabem qual foi a década, né? Não vamos revelar. Nós estivemos estudando junto na Escola SESI, e mais adiante, agora, num passado não muito distante, o Inca nos representou no esporte fora do nosso país, e é uma grande honra tê-lo como amigo, agora como companheiro de trabalho. Nós fiscalizamos o seu trabalho e, graças a Deus, os resultados estão vindo. A Inha casou-se com um grande amigo, que é o Vande. Graças a Deus, estão prosperando e escrevendo a sua história aqui em nossa cidade. É motivo de grande orgulho de ver que a história está sendo escrita e será eternizada com o nome do pai de vocês num condomínio, num bairro da nossa cidade. Quero pedir a Deus que continue iluminando a vida de vocês, que dê saúde, que traga paz e possam seguir prosperando. A Sônia, eu me lembro da Sônia quando eu fazia videokê à noite e ela passava passeando nos sambas da amizade, e hoje eu tenho o prazer de estar vendo vocês aqui sendo homenageados de forma honrosa e merecida. Deus abençoe a todos vocês, e essas são as minhas colocações, senhor presidente. Continue em discussão o projeto. Peço para discutir, presidente. 15 minutos com a parte. Primeiro, boa noite à família, aos internautas.
Gostaria de parabenizar mais uma vez a família, né? Tivemos a honra de apresentar o projeto de lei de uma praça pública também, onde receberá algumas estruturas esportivas e agora denominar uma rua, né? Então, eu gostaria aqui de deixar o meu abraço a toda a família, a qual eu tenho um grande carinho e bastante amizade. O senhor Antônio é uma pessoa muito querida na vila onde eu moro, né, também. Foi uma pessoa muito querida, né, e isso deixa assim para a gente honrado ter essa oportunidade de aprovar mais um projeto de lei, onde se crava a história dele mais uma vez. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Queria discutir o projeto. 15 minutos com a parte. Primeiro, parabenizar o professor Gediel, né, por essa homenagem, o Francisco também, né, pela praça, pelo nome da praça. A gente vem aqui e fala muito de alguns irmãos que foram embora, né, que foi marcante aí dentro da Igreja Católica. E tem duas pessoas ali na Vila Paraíso, né, que a gente conviveu bastante, que primeiro foi o senhor Pistila, né, um homem de Deus, que trabalhou muito dentro da Igreja Católica e fazia ótimos trabalhos e era muito parceiro, né, do senhor Antônio Martins. Os dois fizeram um trabalho muito significante dentro da igreja e principalmente ali na Vila Paraíso, né, onde tem a nossa capela São Pedro, e fazia um trabalho espetacular de evangelização. E com a partida do senhor Pistila, né, que o pai levou primeiro antes do Antônio Martins, o Antônio Martins foi a nossa referência durante muitos anos ali na Vila Paraíso, dentro da nossa capela São Pedro, ali do lado da escolinha, né, do Paraíso. E uma coisa que marcava muito a mim, ali junto com o senhor Antônio, né, que eu tinha muita amizade com ele dentro desse âmbito da igreja, antes de ir trabalhar, né, isso não é para engrandecer ninguém, mas antes de ir trabalhar eu tinha o costume de ir até a capela fazer as minhas orações, né, e isso era por volta de 4h30, 15 para 5 da manhã, né, e eu chegava lá, a capela já estava aberta, né, e já tinha alguém em oração lá. E esse alguém era o Antônio Martins, né? Então eu não sabia a hora que ele chegava, mas de madrugada ele já estava lá, já de idade, né? E todos os dias você podia ir até a capela, né? A capela ficava fechada, né? Um local, uma rua que a gente está acostumado lá, né? Ali em frente à casa do seu Pistila. Ele deixava a porta fechada, mas do lado de dentro, né? Já estava o senhor Antônio Martins fazendo as suas orações. Antes das 4h30 aí da manhã, eu acho que ele já estava chegando por lá por volta de 4h30 aí da madrugada. E todos os dias, né, que eu ia trabalhar, passava por ali e ele já estava em oração. Então, assim, para mim são pessoas de referências, né, dentro da Igreja Católica, pessoas que merecem ser homenageadas. Então, deixar aqui, né, o meu abraço à família. A Sônia, que estava mais perto de nós ali, a gente convive, né, antes de ontem, estava com a Sônia, lá aqui na Cadagi, né, aqui da casa da Gisele, que eu tinha mais contato, né, o Inca, a Inha, a gente tem menos contato, mas considero muito a família do senhor Antônio Martins aí, tá bom? Deixar aqui meus parabéns aos nobres vereadores pela homenagem aí. Continue a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Jandelite. Aprova. Adilson Balduino. Aprova. Paulinho Bola. Aprova. Doutor Prete. Aprova. DJ Delcinho. Aprova. Professor Gediel de Carvalho. Aprova. Discussão única do projeto de lei número 24/2022 era aprovado por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de lei número 06/2022, que dispõe sobre a criação de um Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. Pela ordem, presidente. Pois não. Peço a suspensão da sessão por 5 minutos. Coloque em discussão.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que sejam contrários queiram se levantar. Está aprovado. Está suspenso por 5 minutos. Sessão. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Andelite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu peço a retirada do projeto por 2 sessões. Coloque em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado a retirada por 2 sessões. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Redação final do projeto de lei número 505/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2023 e de outras providências com emendas. Segunda discussão. Projeto de lei número 5/2022, ela que dispõe sobre a proibição de jogar lixo de qualquer espécie em área não destinada a depósito ou coleta no município de Alumínio e de outras providências. Essa é a primeira discussão do projeto de lei número 14/2022, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Alumínio e de outras providências. Discussão única do projeto de lei número 18/2022, que denomina via pública municipal e de outras providências. Discussão única do projeto de lei número 26/2022, que denomina via pública e de outras providências. Discussão única do projeto de lei número 27/2022, que denomina via pública municipal e de outras providências. Discussão única da moção número 13/2022. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Boa noite a todos.